Bom, e aí galera, já tava sempre pra mais vídeo aqui no canal, velho. Muito tempo que eu tava parado, eu tenho 3 canal, velho. Tá? Eu queria agradecer muito obrigado ao canal Estúdios por ele ter fortalecido aí. Eu vou ver se eu dou um sorteio aí de algum celular pra ele ou pra todo mundo, tá? Então, bora reagir, você sabia. Você aí, tem medo da morte ou medo de morrer? Com certeza você já parou para pensar o que acontece depois que morremos. Será que vamos pro céu, vamos pro inferno? Ou será que depois que a gente morre, a gente não vai pra lugar nenhum? Apenas deixamos de existir? E no vídeo de hoje vamos falar sobre os mistérios da morte. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, é claro, Também pode tem deixar o seu joinha. um homem. Todos os meus amor. Pediu joinha pra vocês não perderem o costume, né galera? Você já parou para pensar o que acontece depois que morremos? Vamos então começar com a seguinte história. Você tá aí de boa assistindo esse vídeo, aí do nada... Ai, dá um ataque. Eita. Isola, não vai acontecer isso não. Mas suponhamos que do nada você parou de viver. O que acontece? Isso é uma coisa que mexe bastante com a humanidade. E atualmente parece que a população tem muitas opiniões e teorias a respeito disso. Alguns acreditam que a vida é uma só. Morreu, acabou. Tudo que a gente tem é a nossa vida aqui agora, na Terra, e a gente tem que viver o agora. Se morreu, Acabou. acabou. Game over. Já outros não acreditam assim. Acreditam que depois da morte exista alguma coisa. E é a partir dessa crença que existe alguma coisa depois da morte que nasceram várias teorias. Independente do que vai acontecer depois da morte, se você vai para outro lugar ou não, vamos começar esse vídeo falando cientificamente do que acontece com o seu corpo depois que a gente morre. Morte física. Os médicos identificam que uma pessoa morreu quando o coração para de bater e não tem mais nenhuma atividade cerebral. Quando o seu coração para, ele deixa de fornecer oxigênio para o seu cérebro. E sem oxigênio, seu cérebro para de produzir impulsos elétricos, o que acaba resultando numa morte cerebral. Porém, galera, quando o seu coração para, só depois de 30 segundos que o seu cérebro vai parar. Ou seja, mesmo seu coração parando, o seu cérebro ainda fica registrando todas as atividades do seu corpo durante 30 segundos. Ele só vai morrer 30 segundos depois. E nesse curto espaço de tempo, o cérebro pode criar um mundo inteiro dentro dele. Nesse curto período entre vida e morte, essas pessoas relatam ter visto coisas de outro mundo. A maioria diz que no momento da sua morte, elas estavam conscientes, estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Já outras, enquanto estavam dizem ter visto uma luz enorme. Mas tudo isso, galera, pode ser alucinações de quando estamos prestes a morrer. Não necessariamente está ligado com coisas do além, né? Beleza, os exemplos que falamos valem para as pessoas que quase morreram e voltaram à vida. E quem morre, o que acontece? Se você realmente morrer, acabou, não tem mais vida, é nessa hora, galera, que começa um processo meio nojento e bizarro. A primeira coisa que acontece é que todos os seus músculos relaxam. E quando falamos em músculos se relaxar, a gente fala de todos os músculos do corpo, inclusive o ânus. E aí, quando o cara tá morto, o ânus dele relaxa, você já deve estar imaginando o que acontece, né? Solta tudo. Tudo vai pra fora. Basicamente, tudo que tiver dentro do morto vai acabar saindo, incluindo gases, urina, ar do pulmão. Tudo que tiver que ser expelido do corpo, o corpo vai fazer isso. Vai mandar embora de alguma forma. E é por isso que existem vários relatos de enfermeiras que dizem ter escutado peidos, sons estranhos, vindo lá de defuntos. Eles não estão vivos para fazer isso, é a própria reação do corpo à morte que faz isso. Expulsando, né, os gases, as fezes, tudo. Porque o corpo tem que expulsar aquilo ali que está produzido. E se uma mulher estiver grávida, no momento da sua morte, ela pode chegar a dar à luz. Ao invés dos músculos se contraírem e empurrar o bebê para fora, como a mulher está morta, isso não acontece. São os gases internos que empurram o bebê para fora e fazem ele sair. Depois de tudo isso, o sangue geralmente se concentra em algumas partes. Fica concentrado, não vai ficar andando mais no seu corpo. Ele não circula, é por isso que tem fotos de defuntos e você vê eles inchados, com marca roxa, porque é ali onde o sangue está concentrado depois que a gente morre. E caso você seja um homem e tenha morrido de bruços, se ficar assim por muito tempo pode até causar uma ereção, mesmo morto. Bom, depois que tudo isso aconteceu, o sangue já parou de fluir. Logo as células se desintegram e com isso começa a proliferar as bactérias daí. E é nesse momento que seu corpo começa a se decompor e sua pele começa a se soltar. E o próximo passo é o apodrecimento, que é quando as bactérias começam a comer o nosso corpo. E é nessa hora que o cheiro horrível dos mortos começa a surgir. Decomposição, as bactérias, os gases delas. Nossa, tem gente que fala que é uma mistura de cheiro de ovo podre
com fezes e carniça. E esse processo de decomposição dura de 8 a 12 anos, ou seja, o morto debaixo da terra Fica lá durante tempo, né, mano? Tempo e tempo. A E pele mesmo não depois fica, que a mas pessoa o osso morre, fica. Ela tá fazendo parte da terra. tá vivendo lá ainda. Exato, né? De Ela certa não forma. foi embora. É. 12 anos debaixo da terra até se desintegrar por completo. E o nosso osso é a parte que mais dura, pode durar até 50 anos para se tornar parte da terra. E sumir por completo. Cientificamente, galera, é isso que acontece com o nosso corpo quando morremos. Mas você acha que é apenas isso? Morreu, vai virar adubo pro chão? Ou o que será que acontece depois da morte, de fato? Vamos então apresentar agora as teorias mais famosas a respeito disso. O limbo. Será que a gente vai pro céu? Será que a gente vai pro inferno? Será que a gente não vai pra lugar nenhum? E aí? O filósofo irlandês George Berkeley ficou tão fascinado com esse lance que resolveu fazer uma experiência. Para poder chegar perto da sua morte e sentir a sensação de quase morte, ele teve a brilhante ideia de se enforcar e quando estivesse quase morrendo, o seu amigo ia tirar ele de lá. Ajudar ele, pra ele saber ali qual que é a sensação de quase morte. Esse cara acreditava que existia algo entre o céu e o inferno. Um lugar que os filósofos chamam de éter. Hoje é mais conhecido como limbo, ou até mesmo de purgatório. Seria um lugar só de passagem. Você estaria morto, mas ainda não teria chegado no céu. Pagar uma dívida ainda, né, pra poder entrar no céu. Seria um lugar onde você purificaria sua alma, se desapegaria das pessoas da terra, dos bens materiais, dos pecados. E aí, depois de você limpar a sua alma, você aceitaria a morte. Então estaria livre para ir para o céu. Muitas pessoas acreditam nessa teoria. E era a teoria que George também acreditava. Mas, infelizmente, o que ele conseguiu descobrir durante esse teste é que se enforcar é doloroso e pode te matar. Mas mesmo assim, essa teoria do limbo, de um lugar entre o céu e a terra, é aceitada e seguida por muitas pessoas. Vida após a morte. Outro filósofo intrigado com a vida após a morte foi o francês René Descartes. Esse cara acreditava que a nossa alma estava separada do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo morria, ele ficaria aqui na Terra, mas a nossa alma iria para um outro lugar. E é isso que muitas religiões acreditam, o conceito de vida após a morte. Que a gente não é só a nossa carne, né? Nós temos uma alma, um espírito. Seu corpo é descartável, mas sua alma é imortal. E com esse lance de alma imortal, que não morre e tudo mais, vem uma outra teoria sobre vida após a morte, que é a reencarnação. Então, enquanto alguns acreditam que quando a gente morre, a nossa alma continua viva e vai para algum lugar ou fica vagando por aí, tem gente que acredita que a nossa alma acaba renascendo numa outra vida. E não é à toa que muitas religiões acreditam na reencarnação. Religiões como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o Umbanda e várias outras. Vocês viram aqui que existem várias teorias para tentar explicar o que acontece depois da morte. Mas é difícil chegar numa resposta concreta. O céu e o inferno. E além de tudo mais, você vai receber seu passaporte, seu ticket pro céu. Caso contrário, se você desviou um pouco do bom caminho da vida, fez coisa errada, foi uma pessoa ruim, vai arder lá no fogo do inferno. E existe tanta teoria, né, sobre o inferno, de como é um lugar ruim. Cada religião tem um inferno, cada crença tem uma visão diferente do inferno. Eu acredito, né, agora a minha humilde opinião, eu não acredito em céu e inferno. Eu acredito mais assim, que a gente tá aqui vivo, aqui é o céu, aqui é o inferno, digamos assim, aqui é a vida, e aqui a gente precisa ser bom. Eu não acredito no depois, eu acredito no agora. Meu papel é fazer o bem agora, entendeu? Se tiver um depois, vai ser reflexo do meu presente. De certa forma, se você for uma pessoa mal, o inferno vai acontecer na sua vida no presente. Com certeza. Porque se você for uma pessoa mal, você vai viver no inferno, tio. Entendeu? Tipo, você não vai viver uma pessoa... você vai estar vivendo na maldade. Maldade, então você não vai ter aquela vida... E eu acho que é isso, na verdade. A gente tem que, independente do que acontece depois da morte, como a gente está vivo, né, no presente, a gente tem que se preocupar com nossas atitudes, com as coisas que a gente faz agora, entendeu? Então tem que ser uma pessoa boa, não pode fazer o mal, não pode passar a perna, não pode ser pilantra, não pode ter maldade no coração, essas porra tudo. E não é só pelo fato de depois ter medo de ir pro inferno. Pelo fato da vida mesmo, né? Exato. Tem que ter o bom senso e ser uma pessoa boa, entendeu? Eu já acredito assim. Você se lembra do que acontecia na sua vida antes de você nascer? Eu acho que vai ser assim depois que a gente morrer. É porque, tipo assim, se a gente, antes de nascer, a gente não existia, logo a gente não lembra. Depois que a gente morre, a gente não vai existir. Logo a gente também não vai saber. Entendeu? Bom, sei lá, mano. Que loucura, que teoria, velho. Enfim, então faz o seguinte, deixa nos comentários o que você acha disso, qual que você mais acredita ou gosta. Porque, querendo ou não, tipo, eu e o Lucas, a gente não acredita em nenhuma, mas também acredita em um pouco de
todas e no final é isso. A gente acredita mais ou menos numa coisa, mas gostaria que fosse outra. Fosse outra e no final com a gente certeza. acha que qualquer coisa dessas pode ser tipo, possível, plausível E lembrando que a gente fez esse vídeo aqui Eu sem só expor muita tenho. opinião, sem entrar a fundo em lance de religião. Religião e É tal. mais um vídeo de entretenimento, passando informação, coisas interessantes. Pra você aí, independente do que você acredita ou não, saber um pouco de tudo, adquirir mais conhecimento. E se você então não quer perder sua vida, ama sua vida, independente do que vai acontecer depois, deixa o like. Se não tiver like aí, não vai acontecer nada não. Mas se tiver o like, vai acontecer muita coisa boa, eu garanto. vai ver mais tempo. Redes sociais aqui na... Galera, o vídeo foi esse.